Bom, então vamos lá. Para determinar o centro de gravidade de figuras planas, quando não cai direto nas fórmulas que a gente conhece, a gente precisa fazer uma composição. E aí, a partir, né, da formulazinha lá, que ela nada mais é do que uma média ponderada, a gente determina onde está o centro de gravidade da figura como um todo. E aí, a escolha de como vai dividir, de como vai analisar a figura, ela é muito particular de cada um, tá? É da forma como maneira que a pessoa se achar melhor. Aqui, por exemplo, eu particularmente, eu vou dividir em três e vou trabalhar com uma área que é vazia. Então, tudo referente a essa área aqui eu vou subtrair. Ah, Wagner, eu não quero trabalhar com subtração. Aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que dividir pelo menos, ó, aqui, e aí vai ter esse retângulo aqui de baixo, e esse quadrado. E depois aqui, ó. E aí você vai ter dois retângulos pequenininhos aqui e mais um grande aqui. Ou seja, você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco áreas. Então você vai trabalhar cinco vezes. Ao passo que se você dividir menos, você trabalha menos. Então a gente vai trabalhar com três áreas só aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui, separando, né, esse retângulo maior desse quadrado, e aqui nós já temos uma área delimitada, tá? Então, vou chamar, né, essa minha área grande aqui, que é esse retângulo que mede 6 por 8 de S1. Vou chamar essa outra aqui, que é o quadrado de lado 4 de S2. E esse retângulo menor aqui, ó, que vale 4 por 2 de S3. Então, denominando minhas áreas lá, né, indicando quais são. Então, essa vai ser o S1, essa vai ser S2 e o vazado vai ser o S3. Então, vamos primeiro para S1. S1 é um retângulo. No retângulo, a gente já aprendeu, e o retângulo, instintivamente, a gente já sabe que o centro de gravidade vai estar, como vocês dizem, né? No meio, no centro, ou seja, no encontro das diagonais. Então, o centro de gravidade vai estar aqui, ó. Relativamente ao eixo X, ele vai ser o quê? Metade da base. A gente já viu isso. Então, está aqui o meu centro de gravidade. Relativamente ao eixo X, a coordenada desse centro de gravidade ela vai ser a metade da base. Então, a coordenada primeiro desse centro de gravidade vai ser a base dividido por 2. A minha base vale 6. Dividido por 2, eu tenho minha primeira coordenada, 3 centímetros. O y, a mesma coisa para o retângulo, né? Então, eu vou ter a metade da altura. Então, a coordenada do centro de gravidade em relação a y vai ser a metade da altura. Eu tenho 5, 7, 8. Então, a minha altura é 8, então eu vou ter uma coordenada para y igual a 4 centímetros. E, por fim, a área a qual estou me referindo. Então, a área é um retângulo cuja base vale 6 e a altura vale 8. Então, a área do retângulo é base vezes a altura, então vai ser 6 da base, 8 da altura. Isso vai me dar uma área de 48 centímetros quadrados. Resolvi a questão dessa primeira área. Vamos para a segunda área agora. Na segunda área, a mesma coisa. Instintivamente, a gente vai dizer o quê? Que o centro de gravidade está no meio, no encontro das diagonais. Então, está lá o meu novo centro de gravidade, o centro de gravidade 2. Bom, as coordenadas. Em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, ela vai estar aqui, ó, metade do lado do quadrado. Só que esse quadrado ele está deslocado em relação aos eixos de quanto? Ó? 1 com 4, 5, mais 1, 6. Então, o que eu achar de coordenada aqui, ó, eu tenho que somar com esse 6, que é o afastamento que essa área tem em relação à origem dos eixos cartesianos. Então, a coordenada em x vai ser metade do lado, já que é um quadrado. Metade do lado, o lado vale 4, então 4 dividido por 2, mais o afastamento que essa figura tem em relação à origem, que vale 6. E aí eu tenho a nova coordenada dessa figura, que vale 8. Então, 4 dividido por 2, 2, com mais 6, 8. Para y está fácil, porque y está encostado no eixo. Então, y eu não tenho deslocamento algum em relação à origem. Ó. Ele está no zero. Então, ele parte do zero, sem problema algum. Então, para y vai ser apenas a metade do lado. Então, vai ser 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2 centímetros. E, por fim, essa área. A área do quadrado é L elevado ao quadrado. Substituindo, já que o lado é 4, nós vamos ter uma área de 16 centímetros quadrados. Então, resolvemos, né, os dados da área 1, resolvemos os dados da área 2.
Agora vamos para a área 3. Então, notem que agora na área 3, ó, ela não está encostada no eixo Y e não está encostada no eixo X. Ela está deslocada em relação aos dois eixos. Então, a gente tem que ter atenção. Nosso centro de gravidade também vai estar no centro da figura, né? Como vocês vão dizer para mim, que é o encontro das diagonais. E aí, em relação a X, ó, no meio, então, vou ter o centro de gravidade além da metade da base, eu vou ter ainda esse afastamento aqui, ó. Então, a coordenada do meu centro de gravidade 3, ela está aqui, ó. Ela quem é? É metade da base, já que é o retângulo, mais o afastamento, que vale 1. Então, quando eu coloco lá a coordenada do centro de gravidade em x, primeiro, é metade da base. Então, metade da base vai ser 4, que é a base, dividido por 2. Só que a figura está afastada do eixo de quanto? De 1 centímetro. Então, eu tenho que somar mais esse 1, que é o afastamento. Aí, 4 dividido por 2, 2, com mais 1, 3 centímetros. Para y, a coordenada para y está aqui, ó. Então, a coordenada para y está aqui. Se eu analiso só a figura, é a mesma coisa. É a metade da altura. Então, a coordenada em y para um retângulo é metade da altura. Só que o retângulo está afastado do eixo. Ó. Está afastado quanto? 5 centímetros. Então, vou pegar essa metade da altura e vou somar mais 5 centímetros. Então, a coordenada em y é metade da altura. A altura vale 2. Metade vale 1, com mais o afastamento, que é 5, eu vou ter uma coordenada de 6 centímetros. E aí, por fim, a área, né? É um retângulo cuja base vale 4 e a altura vale 2. Então, é 4 vezes 2, que vale 8 centímetros quadrados. Depois eu corrijo aqui, que era para ser um 3, tá? Bom, agora eu vou para aquela minha composição que eu tenho, né? Tanto para x como para y. Agora, note o seguinte, ó. Aqui, ó, cada uma dessas parcelas estão sendo somadas. Isso aqui acontece se você não estiver trabalhando com nenhuma área vazia. Quando você coloca a área vazia, o que você vai fazer? Esse mais vai virar um menos. Então, você vai colocar mais onde for cheio e menos onde for vazio, para mostrar que você está tirando. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Então, como é que vai ficar a minha fórmula? Ela vai ficar x1S1, então, ó, 3 vezes 48, mais x2S2, então, 8 vezes 16. E agora, como eu vou para o vazio, vai ficar menos o x3, que vale 3, vezes 8. Embaixo, a primeira área, 48, mais a segunda área, 16, menos a área vazia, que é 8. Então, minha fórmula vai ficar desse jeito. Ó. Então, x barra 1, 3, vezes a área 1, que é 48. X barra 2, 8, vezes a área 2, que é 16. E x barra 3, 3, vezes a área 3, que é 8, só que aqui uma parcela negativa, porque aqui eu tenho um vazio. Embaixo, a mesma coisa. Então, vou ter o somatório da primeira área com a segunda área e vou retirar a área que está vazia. E aí eu vou chegar à cota de 4,43 centímetros. Para y, vou fazer a mesma coisa. A fórmula é a mesma, só vou colocar y no lugar de x e não vou me esquecer que eu preciso retirar esse vazio. Então, como é que minha fórmula vai ficar? Ela vai ficar o y barra 1, que é 4, vezes o S1, que é 48, mais o y barra 2, que é 2, vezes a área 2, que é 16, e aqui vai ser menos o y3, que é 6, vezes a área, que é 8. Embaixo, a primeira área é 48, mais a segunda é 16, menos 8. Então, assim vai ficar minha fórmula. Ó. Y barra 1, 4, área 1, 48. Y barra 2, 2, área 2, 16. Essas são as áreas cheias. O vazio, y barra 3, 6, área 3, 8. E embaixo, a área 1 cheia, a área 2 cheia e a área 3 que é vazia. Isso vai me dar uma coordenada igual a 3,14. Então, estão aí as coordenadas do centro de gravidade dessa figura como um todo.